Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o nosso sistema límbico aqui nas nossas aulas de neurociência. Estruturas e as funções do sistema límbico. Bom, o nosso sistema límbico ele é uma parte fundamental do nosso cérebro, que ele é responsável pela regulação das emoções e pelo processamento das memórias. Ele fica num lugar estratégico do cérebro, integrando várias estruturas que trabalham de forma conjunta. Dentro do sistema límbico, nós podemos encontrar uma estrutura complexa, como o hipotálamo, os corpos mamilares, o tálamo, o giro cingulado, a amígdala e o hipocampo. Quer dizer, nós vamos dar uma passada sobre cada um desses pontos e como eles podem nos ajudar. O hipotálamo, ele ajuda no nosso sono. Quando a gente se sente sonolento à noite e desperto pela manhã, é o hipotálamo que nos ajuda a controlar esses ciclos, ajustando a produção de hormônios como a melatonina. Na atualidade, nós conhecemos várias pessoas que tomam a melatonina para regular o sono. Essa é uma disfunção que está ocorrendo no hipotálamo, por isso que ela precisa tomar a melatonina para ajudar no sono. O hipotálamo também tem a função do apetite. Depois de uma refeição, o hipotálamo ajuda a gerar a sensação de saciedade que faz você parar de comer, ao contrário, se está com fome. Ela ativa o desejo de se alimentar. Também temos pessoas com disfunções nessas áreas, que sempre come e está sempre com fome. E pessoas também que nunca sentem fome, assim como os meus queridos sobrinhos, que eu sempre falo, mas vocês não vão comer, eles nunca estão com fome, são super magrinhos e nunca estão com fome, só comem frutinha, coisa mais bonitinha. E não tem fome, quer dizer que o hipotálamo deles está desregulado, na minha opinião, só que para o lado da falta de comida, falta de vontade de comer. Também o hipotálamo tem a função da libido, que é sentir atração por alguém ou desejar uma intimidade. Também tem a função da temperatura corporal. Quando você está em um ambiente quente, o hipotálamo ajuda a controlar o suor para resfriar o corpo. Da mesma forma, em um ambiente frio, ele ajuda a desencadear os arrepios para gerar calor. Então, os arrepios, eles servem para dar calor para nós. O hipotálamo, pessoal, ele é menor do que um grão de ervilha e ele representa menos de 1% do peso total do nosso cérebro. E olha quanta coisa que ele faz. Eu falo para vocês que tamanho não é documento. Os corpos mamilares trazem os reflexos alimentares. Por exemplo, quando você toma um gole de água ou engole um pedaço de comida sem pensar, os corpos mamilares ajudam a coordenar esses reflexos automáticos. Por exemplo, quando nós vamos deglutinar as comidas, para a gente também não engasgar, não comer pedaços maiores do que deveria, mastigar a quantidade suficiente, tudo isso já é automático para o nosso cérebro. E são os corpos mamilares que são responsáveis. Você não fica contando quantas vezes você está mastigando aquele alimento na sua boca. O seu cérebro, ele já sabe quanto que ele tem que mastigar devido àquela quantidade que você colocou e engolir. Embora ocorra sim casos que a gente acaba engasgando, é um erro aí do sistema, né? Sempre pode acontecer. Mas os corpos mamilares, eles têm essa função de ter esse automático, né? De estar no automático da deglutição. Desejo de se alimentar, ou seja, quando você de repente está aí trabalhando, mas sentiu uma vontade desesperada de comer doce. É o seu corpos mamilares que está ali, olha, de repente te deu aquela vontade. Ele está te alertando que chegou a hora de comer de novo, porque ele quer comer um docinho. A integração de memória e sabor. Como, por exemplo, a integração de memória e sabor.
Os corpos mamilares também são responsáveis nas nossas lembranças da comida da avó, lembrança da comida da mamãe da gente. Quando a gente casa, a gente fala: ai meu Deus, que delícia que era a torta de repolho da minha mãe. Que a torta de repolho da minha mãe era uma delícia. E aí você tem aquelas memórias antigas e a memória de comida. Vem até o gostinho na sua boca que você fala: ai, que delícia. Às vezes você pode ter isso porque seus pais estão vivos ou seus avós, e às vezes não, fica só na memória. E os corpos mamilares são responsáveis por essas lembranças. Conexão com o hipotálamo. Interagem estreitamente para regular as funções críticas, as sensações de saciedade e prazer ao comer, está parcialmente ligada à eficiência dessas estruturas. Depois nós temos o tálamo, que também faz parte do nosso sistema límbico. Nós estamos estudando hoje todo o sistema límbico e as partes integrantes desse sistema. E agora vamos para o tálamo. O tálamo ele é responsável pelo processamento dos sentidos, a integração sensorial, a sensação de dor e temperatura, a filtragem dos estímulos. Vamos falar então uma por uma. Processamento dos sentidos. Exemplo: quando você ouve o som do despertador pela manhã, é o tálamo que faz você assimilar que ao ouvir esse barulho é a hora de acordar. Não é só o barulho em si, mas você sabe que está na hora de acordar. Ele manda essa informação para o córtex cerebral. Integração sensorial. Facilita a integração das informações de diferentes sentidos. Por exemplo, quando você assiste um filme, o tálamo, ele te ajuda a sincronizar o que você vê e o que você ouve, criando essa experiência de coesão. A sensação de dor e temperatura, se você toca uma panela quente, o tálamo automaticamente faz com que você tire a mão, porque está quente. Então ele tem essa sensação rápida, esse reflexo. Filtragem de estímulo, ele ajuda a priorizar certos estímulos sensoriais em detrimento de outros. Se você está focado em uma conversa em um ambiente barulhento, nossa, eu detesto isso, gente. Volta aqui para mim. Você está conversando com uma pessoa e tem várias outras na mesa falando sobre outros assuntos. Eu acho que o meu tálamo fica desesperado porque eu fico, meu pai do céu, e agora? Acontece muito isso, por exemplo, quando eu saio para comer com a família do meu marido. Porque a minha sogra fala comigo, de repente o meu sogro, ele quer falar comigo também, só que é outro assunto, não é o mesmo assunto que eu estava falando com a minha sogra. E aí eu não sei se eu olho para ela ou se eu olho para ele, e aí o meu tálamo acho que fica um pouco perdido. Mas aqui está dizendo, né, na teoria, que quando nós estamos num ambiente barulhento, se você está focado em uma conversa, o tálamo ajuda a filtrar essas outras distrações auditivas, embora eu tenha um pouco de deficiência nessa parte do meu tálamo, porque eu detesto quando tem um monte de barulho e eu não consigo prestar atenção. Eu tenho uma dificuldade bem grande de concentração com um excesso de barulho. Temos também o giro cingulado. O giro cingulado também faz parte do sistema límbico e ele está descrito aqui nesta pirâmide de forma mais detalhada. Na base, a gente começa sempre a ler uma pirâmide pela base. Na base, temos a resposta ao estresse. Ele ajuda a adaptar-se a situações problemáticas. Na segunda parte da base, nós temos atenção e motivação. Ele ajuda a manter o foco em metas de longo prazo. Por exemplo, metas de emagrecimento, metas de enriquecimento, metas de uma nova profissão, uma nova carreira que está sendo construída. Então, essas metas a longo prazo é o giro cingulado que faz essas projeções. Processamento de dor e empatia contribui para a percepção da dor com o próximo.
Quando você, por exemplo, vê um filme e você se sensibiliza, ou quando você vê uma pessoa sofrendo uma dor e você se sensibiliza, ou quando, por exemplo, na minha profissão, que eu vejo diretos de vários problemas de clientes que eles me trazem problemas para resolver, você tem uma empatia pelo problema do outro para você poder ajudá-lo a resolver. Esse também é o sistema muito importante do giro cingulado. A tomada de decisão ao decidir entre duas opções difíceis. Isso é complicado, né, pessoal? Às vezes eu pego... Meu marido morre de rir. Eu falo, eu não sei o que eu decido. Aí eu instalei a roleta das decisões no meu celular. Olha que louca. E aí eu fico brincando com a roleta das decisões. Eu faço isso ou isso, isso ou isso. Olha, porque tomada de decisão, você quer fazer os dois, mas não, você não pode. Você tem que escolher um só. Aí entra o giro cingulado, que ele vai ponderar o que você deve fazer. Controle emocional, quando você se acalma após uma discussão acalorada. Por exemplo, você teve uma discussão com uma pessoa da sua família ou até com um cliente seu. O que pode acontecer? Você precisa baixar a sua adrenalina e voltar ao seu foco para que você continue o seu dia de trabalho ou que você continue o seu dia. Quando você se acalma após essa discussão, é o seu sistema cingulado que está fazendo esse trabalho de acalmar você e voltar para a sua energia estabilizada. A amígdala. A amígdala também faz parte do nosso sistema límbico e ela tem diversas funções. Ela tem a resposta ao perigo, por exemplo, se você está atravessando a rua e de repente você ouve o som de um carro vindo, né? E você tem que ter aquele reflexo rápido ou de voltar para trás ou de ficar onde está. Então, esses reflexos, até mesmo quando você está conduzindo um veículo, você tem que ter a sua amígdala mais trabalhando ali, e ela trabalha. Detecções de ameaça. Qualquer tipo de ameaça, quando você percebe, por exemplo, que você vai ser assaltado, né, aquele reflexo que te dá. Interação social, né, a amígdala te ajuda a avaliar expressões faciais, tons de voz, atribuindo para a percepção de intenções e emoções dos outros, essencial para interações sociais eficazes. Também o medo e a ansiedade fica também alocado na amígdala. Muita gente que tem síndrome do pânico, medo de sair de casa, ansiedade, que é o mal do século. Muitas pessoas sofrem com ansiedade, trabalha demais, chega à noite, tem insônia. No caso, aqui no slide, eu coloquei o exemplo de uma apresentação importante, onde o nervosismo alerta você que você está ali em situação de perigo, né? Memória emocional. Né? Quando você está envolvida no processamento e armazenamento de memórias emocionais, por exemplo, uma experiência traumática passada pode causar reações emocionais intensas quando algo a recorda. Pessoas que passaram por traumas familiares, pessoas que, por exemplo, sofreram com assédio sexual dentro da família, desde criança, né? Tem vários casos. Crianças que participaram de muitas brigas dos pais. Bom, são vários os casos que podem trazer traumas para a vida dessa pessoa. E aí, ao relembrar, a amígdala traz essas lembranças negativas para a gente novamente. Regulação do estresse. Participa na modulação de respostas ao estresse, influenciando como o corpo reage a situações de alta pressão. Então, você viu que a amígdala é muito importante, ela tem um desempenho no nosso sistema nervoso e nos protege desses perigos do dia a dia. O hipocampo, ele tem uma memória recente de lembrar você, por exemplo, quando você estacionou o carro no shopping. Já aconteceu comigo de eu perder carro no shopping. Mas agora eu já estou esperta. Desci, eu já olho para cima qual foi o número e a letra
da quadra que eu parei. Agora nunca mais eu esqueço, porque já aconteceu comigo com o meu marido. O meu marido também é super esquecido, e aí a gente quase que se perdeu ali, mas encontrou o carro. E aí é importante que a gente faça isso. Quem é esquecido assim que nem eu, desceu do carro, já olha para cima e vê qual é a letra e o número que o carro está estacionado. Mas o nosso hipocampo é responsável por essa parte. Ele também é responsável pelo aprendizado, consolidar as novas informações que a gente estuda. Inclusive isso que eu estou fazendo aqui no canal Raízes e Riquezas está me ajudando a sintetizar e até absorver todas essas informações sobre essas aulas que eu estou tendo de neurociência, que é o que eu estou falando para vocês. Nós estamos aprendendo juntos aqui. Tudo que eu aprendo, eu venho, eu monto slide, eu passo para vocês para que a gente possa crescer e evoluir juntos no conhecimento. Então, você consolidar novas informações, o hipocampo está ali trabalhando para a gente. Conversão de memórias. Transição de memórias de curto prazo para longo prazo. Tem coisas que a gente não lembra da nossa infância, não é verdade? Mas tem coisas que a gente, é inesquecível. Por exemplo, eu tinha 3 aninhos quando a minha irmã mais nova nasceu. Pois eu me lembro certinho da minha mãe chegando na maternidade com ela nos braços. E ela ficou dormindo no mesmo quarto que o meu. O bercinho dela ficava ao meu lado. E eu lembro que quando ela chegou, minha mãe colocou ela naquele bercinho que ia ficar comigo. Eu falei assim, mãe, que gostoso, eu posso cobrir ela? Minha mãe falou, pode. Gente, vocês não fazem ideia, ela nasceu em julho. Julho é mês de frio. Eu queria tanto cuidar da Laís que eu coloquei um monte de coberta em cima dela. Abri as cobertas, né? Abri todas as cobertas que tinha. E eu fui cobrindo ela, cobrindo. Sorte que a minha mãe chegou e viu, porque a menina, ela estava ficando soterrada embaixo das cobertas, totalmente encoberta. E eu me lembro dessa cena até hoje. Eu me lembro primeiro dela chegando e minha mãe trazendo ela. E depois eu me lembro também. E olha, eu tinha só 3 anos. Então são memórias que ficam guardadas na nossa mente. E aí, mas só para resumir essa historinha aí, minha mãe foi lá e descobriu tudo, brigou comigo, falou para eu nunca mais pôr uma coberta nela, não falou que não era mais para eu botar a coberta na minha irmã, e eu nunca mais pus mesmo, sempre minha mãe que cobria ela. E aí no fim eu ficava mais auxiliando, mas cuidar mesmo, era um perigo deixar para mim cuidar, viu? Porque quase que eu matei a minha irmã sem querer. De tanto querer cuidar, quase que eu matei ela de falta de ar. Voltando aqui. Orientação espacial, reconhecimento de caminhos e navegação. Por exemplo, quando nós estamos passando, não sei se aí na cidade de vocês tem, aqui tem. Sabe essas pontezinhas que só passam um carro? Gente, era o meu desespero quando eu estava recém-tirada a carta, ter que passar naquela pontinha que só passa um carro e os outros ficam esperando a gente passar. Eu falava, meu pai, vai ralar tudo o carro. E essa noção espacial também, graças a Deus, tem o nosso sistema do hipocampo, que faz a gente ter essa orientação espacial, saber se tem que levar o carro um pouquinho para a direita, pouquinho para a direita, pouquinho para a esquerda, e aí a gente consegue passar naquele pontinho. Aqui perto de onde eu moro, tem uma pontezinha dessa que eu passo lá todos os dias, ou agora eu já passo até de olho fechado, mas quando eu era recém-habilitada, eu morria de medo de passar lá. Importância do sistema límbico. Respostas emocionais instintivas. O sistema límbico, ele é crucial para a nossa sobrevivência. Claro, né? Depois de tudo que a gente estudou aí, deu para ver que é muito crucial. Porque o sistema límbico, ele é uma parte. E essas partes que nós estudamos, a amígdala, o hipocampo, todas essas que nós vimos agora, elas ficam dentro do sistema límbico, tá? São partezinhas que são acopladas ali. Então, ele é importante para a nossa sobrevivência, obviamente. Imagina se a gente não tivesse tudo isso que a gente falou. E, além de tudo, ele interage com todas as outras áreas do cérebro, trazendo informações através das conexões neurais. Olha, gente, como que a gente é um sistema complexo, né? Deus é muito poderoso.
Aplicações terapêuticas. Compreender o funcionamento do nosso cérebro, dos nossos neurônios, que é a matéria da neurociência, né? Ajuda nos tratamentos de diversas condições neurológicas e psicológicas. Resumindo, as estruturas, assim como vocês estão vendo aí nesse desenho, não sei se eu estou compartilhando. Ah, eu não acredito que eu não estou compartilhando. Gente, volta aqui. Volta. Oh my God. Tava tão bonitinho. Volta aqui. Então, a importância do sistema límbico. Respostas emocionais instintivas. Como nós já estudamos, o sistema límbico, ele é responsável por tudo isso que nós vimos nessa aula. São muitos itens. E dentro do sistema límbico tem a nossa amígdala, o nosso hipotálamo, o nosso tálamo, o nosso hipocampo. Olha, eu não decorei ainda todos os nomes. Mas tudo isso que nós vimos hoje está dentro do sistema límbico. Então, não precisa nem falar que ele é crucial para a nossa sobrevivência. Aliás, ele é importante para que nós sintamos o frio, o calor, tenhamos medo, tenhamos reflexo na hora de dirigir, na hora de atravessar uma rua. Enfim, tudo isso que nós vimos. Além disso, ela tem uma interação neural através das conexões neurais com todo o sistema do nosso cérebro. E isso influencia nas funções como aprendizado, comportamento, regulação emocional. E o que isso adianta nós sabermos sobre isso? Nas aplicações terapêuticas, como por exemplo, compreender o seu funcionamento ajuda no tratamento de diversas condições neurológicas e psicológicas. Resumo: o sistema límbico, através de suas diversas estruturas, desempenha um papel vital no controle emocional da memória e respostas de estímulos neurais. Estudar essas estruturas não só enriquece o entendimento teórico sobre o nosso cérebro, mas também oferece um caminho prático de intervenções terapêuticas em distúrbios emocionais e cognitivos. E fim, acabou a nossa aula. Que legal, né, pessoal? Então, essa aula de hoje eu preparei para vocês com muito carinho. Foi um resumo da aula que eu tive na minha pós-graduação de neurociência. E eu vou deixar esses slides para quem quiser, tá? Ter à disposição. Deixa eu aparecer aqui. Quem quiser ter esses slides à disposição, ele tem muita informação valiosa. Escrevam aqui nos comentários que quer receber o formulário, ou se quem quiser, no próprio link, na própria descrição desse vídeo aqui abaixo, eu vou deixar o link para você preencher um Google Forms com algumas informações suas e qual aula que você assistiu e qual aula você quer, o slide. Eu vou te enviar por e-mail, que eu estou separando todas essas aulas por pastinhas no meu OneDrive para ficar bem organizado. Conforme as pessoas vão pedindo, eu vou enviando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E quem ficou até o final, olha, no vídeo passado teve uma moça muito guerreira, a Fernanda, ela ficou até o final. Obrigada, viu, Fernanda? Ó, deu uma força aqui pro canal. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E quem ficou até o final, deixa aqui nos comentários para eu parabenizar depois. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.